Vamos colocar mais uma vez, se possível, produção também, as datas para a gente escutar o Ricardinho sobre tudo isso que o Rafa falou, que tem bastante questões, tem várias questões para a gente analisar. Essa parte de viajar, voltar, viajar de novo, em 10 dias, Ricardinho, fica pesado, hein? Karine, fica pesado pelo número de jogos, pela sequência de jogos e também pelo momento dessa sequência, né? Porque a gente está analisando aí as datas final de outubro, começo de novembro, né? A temporada começou em janeiro, mas com a temporada passada ainda em andamento, né? Os jogadores tiveram alguns dias de descanso e praticamente emendaram uma temporada na outra. São muitos jogos. Tem a parte não só do deslocamento, como o Rafa colocou, que pesa assim, mas vai de voo fretado muitas vezes, acaba o jogo, sai, volta, mas você decola, pousa, vai de uma cidade para outra, horário de alimentação, de descanso, tem o desgaste do jogo, jogos só decisivos, porque eu imagino, acho que o Rafa também, que o Flamengo vai chegar nas competições para disputar os títulos, né? E pelo time que tem, pela qualidade de equipe que tem, que está demonstrando. Então são jogos todos decisivos, porque é Campeonato Brasileiro, reta final, Copa do Brasil, jogos atrasados, enfim. Então o problema da parte técnica de ter esses jogos dentro de casa, fora de casa, consecutivos em poucos dias, mesmo que respeitando o limite, né, as horas de descanso, o jogador muitas vezes não consegue recuperar. Então, por isso que o Flamengo tem que ter o elenco, e eu sempre falo isso, ganha jogo, time ganha jogo, o elenco é o que ganha o campeonato, e o Flamengo vai precisar do elenco com essa sequência aí. Hashtag troca de passes. Estou vendo que todo mundo está começando a escrever aqui, mandando mensagem, que esse assunto mexe com bastante gente. Mexe, né? Porque saiu agora, como você falou, né, Rafa? E chama bastante atenção, porque parece realmente uma retaliação, parece um posicionamento contra o posicionamento do Flamengo. Sim, e é o que eu falo de novo. Não acho que seja retaliação pelo simples fato de colocar os dois jogos na mesma semana. É uma semana onde cabia, é uma semana vazia, entre aspas. A questão básica para mim é dos deslocamentos. E como eu disse, eu ainda acho que eles vão remanejar as datas e respeitar os espaços de 66 horas. Então, assim, é jogar dia 27 contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, puxa para sábado o jogo contra o Galo, aí 27h30, tá tudo certo. Dia 2 é uma terça-feira, tudo certo, porque jogou sábado. Aí joga na sexta e empurra o jogo contra a Chape para segunda. Tá dentro da lei. E aí, empurrando o jogo contra a Chape para segunda, joga contra o Bahia, de novo com deslocamento, porque tá voltando da Arena Condá, só que não vai conseguir jogar quarta, porque senão fica segunda e quarta. Fatalmente vão empurrar o jogo para quinta. Data de eliminatórias. E aí tem os convocados. Não só para a seleção brasileira, né, para as outras seleções no continente também. Arrascaeta, Isla. Teste pro elenco, assim, hein? Baita teste. E o elenco se fortalece, né? Nas últimas a gente fala do Andrés, a gente fala do Kennedy, Davi Luiz, mas ainda assim é muito pesado que o Flamengo vai ter que encarar para... As competições de mata-mata você administra, mas para atacar, acelerar a pontuação do brasileiro, para buscar esse Atlético, inclusive porque o Atlético Mineiro, o confronto é anterior à semana, né? É o que abre a semana. Então, assim, é pesada a vida do Flamengo para virar realmente postulante ao título brasileiro. Um teste para o elenco, Ricardinho, e também para o Renato Gaúcho, que agora tem números muito bons pelo Flamengo, inclusive depois daquela vitória diante do Grêmio pela Copa do Brasil. Ele é o técnico com o melhor início na história do clube. Quase 90% de aproveitamento. Exatamente. A gente arredondou? Ou tá 89 nos quebrados? 89. Isso. Temos números lá, dele aqui. Quase 90. 16 jogos pelo Flamengo, né, à frente do Flamengo, 14 vitórias, um empate, uma derrota, aproveitamento de 89,6%, gols marcados sob o comando dele, 50 e gols contra 11. Ótimos números do Renato Gaúcho e uma aprovação pela frente, hein, Ricardinho?
Sem dúvida nenhuma, porque pelo time que o Flamengo tem, pelo elenco que montou, a responsabilidade também é alta, porque existe cobrança por conquistas, né, pelo investimento que o clube faz. Agora o Renato está muito à vontade, né? Ele, pelo jeito dele, pela forma dele conduzir, relacionamento com os jogadores, questão da montagem da equipe, a liberdade que ele dá principalmente a parte ofensiva, né, do time do Flamengo, e pela capacidade individual que esse elenco tem, ele já está muito adaptado. Os números mostram isso, né? Ele já chegou arrumando do jeito que ele queria, conduzindo o elenco. Você vê as entrevistas dele valorizando sempre os jogadores, mesmo quando tem algum tipo de situação que não é normal, como, por exemplo, a substituição do Gabriel ontem, né? Que mais uma vez saiu um pouco nervoso, mas ele sabe conduzir, né? Ele em nenhum momento bate de frente, ele internamente consegue fazer isso. E com qualidade, né, Karine e Rafa, fica tudo mais fácil, né? Então o Flamengo tem essa qualidade, por isso esses números, e vai brigar pelas competições, sem dúvida nenhuma, só se fortalece. Ele tem essa capacidade de agregar, né, aos jogadores, e você vê que os jogadores gostam dele. O Pedro, por exemplo, a gente está vendo aí, que hoje é o reserva do Flamengo, né, é verdade, porque tem o Gabriel, o Bruno Henrique, que está machucado ainda, mas entra, faz gols, está à vontade, se sente importante dentro desse contexto do elenco do Flamengo, e isso é mérito do treinador. O treinador é que consegue construir essa relação dentro do grupo. E para você, Rafa? É bem isso. Ele não conseguiria encaixar essa sequência se não tivesse uma relação muito amistosa, assim, muito boa, com um grupo de jogadores. E geralmente quando a gente fala dos trabalhos do Renato, a tendência é olhar primeiro para essa relação, né? E ele tem um olho, ele tem uma inteligência nesse sentido. Ele é muito de vestiário, então, né? Mas é de deixar o cara confortável no ambiente, mas também no campo. Não é uma questão só de ambiente. O jogador se sente confortável. E vê no Renato um espelho, um exemplo. Você pode falar, não um exemplo de atleta, não é isso, mas um cara que foi vencedor e jogou muito acima da média. Então o que o Renato fala, não é que seja lei, mas você para e escuta, porque esse cara aí, aqui dentro, fez muita coisa, entendeu? E eu acho que isso também tem um impacto muito grande. Os jogadores do Flamengo têm muito destaque, a gente está falando de um Gabigol, a gente está falando do Everton Ribeiro, jogadores de seleção, mas eles param para ouvir. E o Renato é muito bom em identificar não só essa questão do ambiente, mas dentro do campo o que deixa o cara confortável. A gente vê o que é uma sequência do crescimento do Michael, a gente vê uma melhora no Vitinho, né? E aí eu estou falando dos caras que estavam quase que escanteados. Eles vinham evoluindo com o Rogério, mas o ambiente e o conforto no campo, o aumento da confiança, vem muito também do que é esse dia a dia do Renato. E é por isso que a gente bate tanto nessa tecla, porque realmente salta aos olhos, é acima do que a gente pode encontrar de mecanismo, de equipe que coletivamente é extremamente organizada, de repertório e organização ofensiva. Não é bem isso. Acho até, e o Pedrinho falava ontem, que esse Flamengo ainda Eu não assisti vocês. É verdade, é porque você não estava aqui, mas eu recebi a mensagem, falei pro Dandan, todo mundo. Dandan que dizendo que eu estava tava aqui no ontem. chinelinho, tava nada, tinha trabalhado de manhã, Sim, ainda sim. assisti eles, hein? Mas o Pedrinho falou sobre isso. Eu ainda acho que tem uns desacertos, assim. Só que a qualidade individual é um absurdo, ela fala muito alto. No dia que não falou, foi a única derrota. E a derrota foi um 4-0 pro Inter. Foge completamente do contexto do que é essa sequência de 90%. Então é como se o Flamengo tivesse que escolher muito bem os momentos onde vai falhar na temporada. É mais ou menos isso. Porque ainda não parece completamente ajustado. É natural que não esteja, o trabalho é muito recente. Só que, cara, é o treinador que tem essa luz, que tem essa presença, com um grupo de jogadores que é absurdamente qualificado.